3 cessar-fogos estão agora em vigor nas principais frentes de Israel: Gaza, Líbano e Irã. Porém, nenhum deles trouxe o principal, a paz. Em Gaza, a trégua pode existir só no papel e se chama Plano de 20 Pontos para a Paz. As forças de defesa de Israel seguem atacando integrantes do Hamas quase todos os dias, pois o grupo se recusa a se desarmar. E as questões sobre a desmilitarização de Gaza continuam sem solução. No Líbano, o cessar-fogo é só no nome, pois os disparos transfronteiriços seguem. No Irã, apesar da pausa no fogo direto, Israel segue em alerta máximo e autoridades afirmam que operações militares podem voltar caso as negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã fracassem novamente. Então, depois de toda essa diplomacia, esses são os cessar-fogos reais ou apenas uma pausa antes da próxima rodada de guerra? Para discutir comigo, continuo com o Eric Mendel no estúdio e, juntando-se a nós via Zoom, Gidi Greenstein, ex-negociadora de paz sob o primeiro-ministro israelense Ehud Barak, além de autora de Insight, Peacemaking in the Oslo Process, 30 Years and Counting, e fundadora do The Root Group. Agora, Gidi, é ótimo ter você conosco também. Eric, obrigada por continuar comigo aqui no estúdio. Gidi, quero começar com você, porque, como acabei de explicar, há 3 cessar-fogos em vigor no papel. Então me diga, por que a paz parece tão distante? Na sua opinião, o que mais está faltando neste momento? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. E claro, você está colocando a barra muito alta ao falar em paz, mas eu gostaria de me referir apenas à possibilidade de algum acordo político que encerre o conflito e crie a base para avanços políticos futuros em todas as 3 frentes. Então vamos começar pela frente iraniana. Efetivamente, para Israel em relação ao Irã, acho que não temos influência nas negociações. Não somos participantes das negociações. Os americanos estão lidando diretamente com os iranianos, com as capacidades de intermediação do Paquistão e de outros países. Então lá, qualquer que seja o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irã, acho que ele será aplicado a Israel. Em Gaza, nós temos o plano de 20 pontos do presidente Trump, que efetivamente criou uma abordagem em 3 fases, que termina com a autoridade palestina sendo restabelecida em Gaza. E uma discussão sobre o que é chamado de horizonte político e o direito de autodeterminação dos palestinos, basicamente, na Cisjordânia e em Gaza. O governo de Israel não tem uma visão alternativa para Gaza, exceto, como podemos ouvir agora, tentar estabilizar a situação e basicamente mantendo o controle sobre os 53% da faixa de Gaza que estamos controlando neste momento. No Líbano também vemos a abordagem de Israel, que é manter essas zonas de segurança, inclusive no Líbano, inclusive na Síria. Manter essas zonas de segurança impede um acordo, e tudo isso nos remete aos americanos. E a determinação dos americanos em conseguir um acordo vai de fato determinar se haverá ou não uma resolução política para esses conflitos. No Líbano, acho que é o caso mais fácil de resolver, porque no Líbano, estabelecer uma fronteira permanente, reconhecida internacionalmente e acordada bilateralmente entre Israel e Líbano é definitivamente um objetivo alcançável. E se os americanos colocarem isso como objetivo da sua diplomacia, acho que pode ser alcançado. Em Gaza, claro, é muito mais complicado, porque a condição para remover o Hamas é a introdução da autoridade palestina, o que neste momento vai contra a posição do governo israelense. Então acho que no Líbano podemos ver progresso, em Gaza é mais difícil, no Irã não está em nossas mãos. Bem, quando se trata da Frente Palestina, vimos eleições sendo realizadas recentemente na Cisjordânia e em uma cidade de Gaza, Dar Obama, esta pela primeira vez em 20 anos. Mas, Gidi, isso aproxima israelenses e palestinos de um processo de paz viável? Ou mesmo com essas eleições, isso só gera mais fragmentação? Eu acho que não estamos nem remotamente próximos do que poderíamos chamar de um processo de paz. E mesmo de acordo com o plano de 20 pontos do Trump, a deliberação sobre a resolução do conflito, ou até mesmo algum tipo de cessar-fogo de longo prazo, só começa na segunda fase da segunda etapa da segunda fase do plano de Trump. Então vamos chamar isso de terceiro ano dos acordos em Gaza.
e o processo tem avançado muito mais devagar do que se esperava originalmente. Então, neste momento, não estamos discutindo a resolução do conflito israelo-palestino. Quero destacar que o presidente Trump entregou 2 documentos importantes. Em janeiro de 2020, o que foi chamado de Visão de Trump para a Paz e Prosperidade no Oriente Médio. O Plano de Paz e Prosperidade. Esse documento basicamente estabelece o ponto de partida para as discussões sobre as resoluções do conflito israelo-palestino e é explicitamente baseado no princípio de 2 Estados-nação para 2 povos. 5 anos depois, o presidente Trump lança o plano de 20 pontos para Gaza. E esse plano também se baseia na ideia de que existem 2 povos indígenas entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. E é necessário haver uma separação política e um compromisso territorial. Mais uma vez, o princípio de 2 Estados-nação para 2 povos. A posição atual do governo israelense contradiz totalmente esse princípio fundamental. Estamos num impasse. E talvez o resultado das eleições em Israel no próximo ano, ou neste ano, mais tarde nesse ano, crie o espaço político e diplomático que possa nos permitir avançar novamente. No terceiro ano do plano de Trump, podem avançar negociações mais significativas sobre uma resolução do conflito. Bem, Eric, olhando para o futuro, especialmente para o terceiro ano do que está acontecendo em Gaza, a autoridade palestina realmente tem um papel nisso. Mas quão importantes são reformas reais dentro da AP antes que qualquer processo diplomático sério possa sequer recomeçar? Quero dizer, Israel, os Estados Unidos e a região podem falar sobre paz se a AP ainda for vista como corrupta ou ineficaz? Bem, a primeira coisa é que eu concordo com o Didi. Acho que quando os americanos falam sobre paz e depois falam sobre isso nesta região, devemos nos desiludir da ideia de que vamos ter qualquer tipo de paz ao estilo americano na situação atual. O que eu percebo, e estou dizendo isso de uma perspectiva americana, é que você está negociando consigo mesmo. Você tem adversários. Sabe, eu me lembro quando o plano de paz de Trump foi lançado, que na verdade era um documento muito complexo. Bibi realmente concordou com ele. Acho que a base disse não, não e acho que 1000 vezes não. E esse era um plano que foi realmente bem pensado para dar alguma autonomia. Eles são maximalistas e não têm a confiança do povo. E a eleição mais recente teve alguns candidatos do Hamas que o povo estava apoiando. E eu acho que isso foi irrelevante. Não reativaria essa frente agora. Você já tem várias coisas acontecendo. Concordo com o Guidi. O caminho mais fácil aqui é o Líbano, no sentido de conseguir algo positivo, algo de que o presidente possa se orgulhar. Mas não estou otimista de que Israel será capaz de degradar o Hezbollah a ponto de o Líbano conseguir assumir o controle. Quanto ao Irã, eu odeio soar como Bibi aqui, mas o Irã é a chave nessa situação. E se os americanos não tiverem um plano para a queda do regime, para uma mudança positiva de regime e para empoderar o povo iraniano, e se for só dizer, eu só me importo com a questão nuclear, só me importo com os mísseis balísticos, nós vamos continuar lutando contra isso repetidas vezes. E de novo, vocês estão vivendo com uma ameaça existencial. Os americanos não entendem isso. A única coisa com que eles se importam são os preços da gasolina. Então o que vocês têm em jogo aqui é muito mais do que isso. Mas acho que tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Tudo isso remete à relação entre Estados Unidos e Israel. E vocês vão ter um novo memorando de entendimento. Um critério importante foi superado com democratas, senadores contrários a Israel na defesa de armas. Eu acho que se houver um novo governo, eles precisam, ou se Stephen Bibi estiver liderando um governo, você tem que priorizar a relação entre os Estados Unidos e Israel para ter respaldo diplomático, para serem vistos como parceiros em pesquisa e desenvolvimento. E conseguir isso e fazer isso é um interesse de segurança nacional de Israel. E em todos esses outros cenários, que não vão ser fáceis, você precisa ter um relacionamento próximo. E você já deveria estar se aproximando dos democratas que estarão na Câmara, talvez controlando o Senado e talvez controlando a Casa Branca em 2028. Vocês duas destacam a importância de Washington, que toma as decisões aqui. Mas e as outras potências regionais, como a Arábia Saudita?
Guiri, como Riad entra em qualquer esforço para a paz na região? A embaixadora da Arábia Saudita no Líbano afirmou hoje que o país deve liderar a reconstrução do Líbano e conter os excessos de Israel e do Ocidente. Há alguma forma de Riad dificultar os esforços de paz de Israel com outros países da região? Acho que os sauditas têm um interesse claro em ser um ator fundamental em qualquer acordo futuro, especialmente na Síria e no Líbano. Então, sabemos que eles têm investido bilhões e bilhões de dólares na reconstrução da Síria. Eles também estão agora começando a aumentar seus investimentos e envolvimento no Líbano. Porque, na visão deles, a futura arquitetura, a arquitetura geopolítica do Oriente Médio, envolve o que é chamado de IMEC, o corredor Índia-Oriente Médio-Europa. E esse IMEC, que é uma espécie de corredor de energia e transporte da Índia, passando pela Península Árabe até a Europa, pode tanto passar por Israel, quanto pode passar pela Síria e pelo Líbano. E os sauditas estão apostando nesse corredor, passando pela Síria. Então, a estabilização da Síria e o desenvolvimento da Síria são extremamente importantes para os sauditas. Quando se trata dos palestinos, os sauditas deixaram claro que não avançarão na normalização com Israel até existir uma perspectiva para a solução de dois estados. Eles realmente concordam com os americanos nesse aspecto. Eu só quero apresentar aos seus telespectadores a seguinte ideia. A arquitetura da hegemonia americana no Oriente Médio, que foi criada por Henry Kissinger em 1974, levou aos acordos de paz entre Israel e Egito em 78 a 79, o que mais tarde levou ao processo de Oslo. Isso também levou ao acordo entre Israel e Jordânia, levou aos acordos de Abraão em 2020. Toda essa arquitetura depende da busca, do movimento em direção ao princípio de dois Estados-nação para dois povos, entre Israel e os palestinos. Isso também é essencial para a estabilidade da Jordânia. Agora, o governo atual em Israel tem ideias totalmente diferentes sobre o futuro da região. E é por isso que Israel e os Estados Unidos estão, na verdade, caminhando para algum tipo de confronto sobre a visão da região. Nesse contexto, os americanos estão totalmente alinhados com os sauditas. Então, o que estamos vendo é que Israel está meio que se colocando em um canto diplomático, onde sua influência em muitas dessas negociações diminui. Eu só quero dizer algo sobre o que Eric disse para acrescentar ao que Eric falou. O Abu Mazen disse não ao plano Trump de janeiro de 2020 como solução final. E o que eu disse foi isso. O plano Trump de janeiro de 2020, que Netanyahu na verdade chamou de o acordo do século, é o ponto de partida das negociações para a resolução final do conflito. Se e quando chegarmos lá. Mas agora temos um ponto de partida para as negociações que não tínhamos antes, oferecido pelo presidente Trump. E por último, vou dizer, o acordo de fronteira com o Líbano é um acordo simples, é um negócio imobiliário. Se os americanos se esforçarem, podem garantir esse acordo histórico, que criará uma fronteira acordada por ambas as partes e reconhecida internacionalmente entre Israel e o Líbano. Acho que também é uma grande conquista para Israel, mas é um passo essencial para uma futura paz com o Líbano e também para a deslegitimação do Hezbollah. Ótimas perguntas e soluções de vocês, Guide e Eric. Discussão importante. Obrigada por participarem comigo na I24 News English e falarem sobre isso. Obrigado.